Queridos amados, graça e paz. Hoje estamos aqui nesse ambiente, aqui um local aconchegante, né? A natureza. E o Senhor me colocou para mim fazer um devocional aqui. É um devocional diferente, irmão. Esse aqui são o nosso microfone. Talvez você pode perguntar para mim, mas que microfone estranho é esse? O Senhor já me manda te dizer que a sua unção não está no microfone, tá? Mas ainda assim o Senhor vai falar conosco. Nós vamos meditar aqui nas Escrituras pelo livro do profeta Daniel. Do capítulo 1 até o capítulo 5, o Senhor vai falar conosco através da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. No capítulo 1, o Senhor já nos consegue falar comigo aqui. Comigo e com o Senhor. Diz assim a palavra do Eterno. Daniel, capítulo 1. No terceiro ano do rei Nado, Joaquim, o rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e sitiou. Sitiou, irmão. Parece uma palavra assim um pouco estranha, mas sitiou. O rei Nabucodonosor cercou Jerusalém com as suas tropas e tomou à força os bens, servos, pessoas, moradores residentes de Jerusalém. Mas o Senhor nos chama a atenção aqui, dentre esses que Nabucodonosor sitiou em Jerusalém, um dos cativos, segundo as Escrituras, Daniel, o homem de Deus. No capítulo 2, o Senhor nos fala da seguinte narrativa pelo texto. Capítulo 2 de Daniel. E no segundo reinado do Nabucodonosor, Nabucodonosor teve um sonho nos quais atribulou-se o seu espírito e o seu sono cessou. Versos 2. Então, o rei ordenou que chamasse os magos, os astrólogos, os feiticeiros, os caldeus, para que revelasse ao rei o seu sonho. Então eles vieram e puseram-se perante ao rei. E o rei disse: tive um sonho, e atribulou o meu espírito. Atribulou o meu espírito. Se para entender o sonho, então os caldeus falaram ao rei, dizendo: o rei vive aos teus sonhos, e nós mostraremos a interpretação. Irmãos, no capítulo 2, o rei teve um sonho, e as Escrituras diz que foi chamado os astrólogos, os feiticeiros, os caldeus, todos aqueles que assim se diziam entendido daquela temática, daquela situação. Só que no capítulo 2, o rei fala: se vós, astrólogos, feiticeiros, magos, que se diz bruxo ou entendido, que pudesse revelar aquilo que é oculto, o rei fez um decreto que se eles não revelassem o sonho, seria lançado fora, seria lançado ao fogo, seria exterminado, né? No capítulo 2. Só que Deus é poderoso, irmão. Deus é poderoso. Esse Deus é poderoso. E ainda no capítulo 2, o rei envia um chefe da guarda para buscar os magos para revelar o sonho. Porém, no meio do caminho, segundo o entendimento bíblico que eu entendi, o rei se encontra Daniel. E Daniel fala, o sacerdote, o ancião, ou seja, da guarda, encontra Daniel. E Daniel fala com ele que o rei se antecipou-se. Por que ele está atribulado? E Daniel pediu um tempo ao rei. E o servo do rei vai lá, lança essa mensagem para o rei. E Daniel vai ao encontro dos seus dois amigos, conta-te o sonho. E os amigos oram. Por quê? Porque entre aqueles que o rei poderia jogar fora, lançar fora, Daniel estava no meio. Porque Daniel fazia parte daqueles sábios da época. Mas os amigos de Daniel, entendendo a situação, para que ele não passasse um processo
árduo, orou ao Senhor e Daniel também. Mas a Bíblia diz que aquele que revela o que é escondido, o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele que dá aquelas coisas ocultas que nem magos, nem feiticeiros, nem bruxos, nem macumbeiros, nada pode revelar. E Daniel assim orou ao Senhor, e o próprio Deus revelou o sonho do Nabucodonosor. Após o Senhor dar a Daniel a visão do sonho, Daniel se apresenta ao rei. Daniel se apresenta ao rei e diz: ó, o rei vive. Assim diz o meu Senhor, o sonho é esse e esse, a tua revelação. E no capítulo 2 ainda o Senhor dá a mensagem ao rei pela vida de Daniel. E o rei assim achou graça no Deus que Daniel servia. Por isso você tem que não se enganar, irmão. O rei achou graça no Deus que Daniel servia. Mas ainda assim, a Bíblia diz que Daniel tomou posse para tomar conta daquela região que o rei deu autoridade para ele. Mas no capítulo 3, olha como é que é, não se engane com o babilônico. No capítulo 3, Daniel já tomado posse das províncias. O rei, após Deus ter revelado o sonho, no capítulo 2, no capítulo 3, o rei faz uma festa, uma homenagem. Vamos ler aqui nas escrituras. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, cuja altura era 60 covas, a largura 6 covas, e erguiu durante na província. E o rei Nabucodonosor reuniu-se os príncipes, os governadores, os anciões, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governantes da província daquela região, para consagrar a uma imagem ao rei Nabucodonosor. Certa feita você viu que lá no capítulo 2, Deus faz maravilhas. Envia Daniel, revela o sonho do rei. Mas no capítulo 3, andando para frente, no texto, o rei levanta uma estátua. Imagina, senhores, o senhor leu comigo aqui, governadores, juízes, astrólogos, todos, tesoureiros, conselheiros. Imagina a multidão de gente abaixo do rei, e Daniel fazia parte da província, daquele excesso. Mas o rei lança-te um decreto que todos teriam que adorar uma estátua que o rei assim levanta. Meu Deus, Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando com alguém aqui que serve ídolos. Deus está falando com alguém aqui que está enganado ainda com ídolo. Deus está falando com alguém aqui que dá consulta aos ídolos, as cartas de búzios, os tarôs. Deus está falando com alguém aqui ainda que tem fé nesses espíritos que sugam a sua saúde. Deus está falando aqui naqueles que recebem pombogira, Zé Pelintra, tranca-rua, demônios do seu corpo. Deus está falando com você aqui, meu senhor. E aí o rei lança-te uma estátua para aquela multidão adorar. Mas Deus, com sua infinita bondade e o seu temor, e conhece aquele que realmente teme a ele, e ele só revela os mistérios do céu para aquele que teme a ele. E Daniel temia. Imagina, meus senhores, vamos pegar assim, um campo de futebol ou algo maior, com certeza muito maior. Aquela multidão de gente prostrado diante da estátua, e apenas 3 ou 4 homens de pé. O holofote, o destaque vai para aqueles homens. E aí os acusadores, a Bíblia diz que alguns anciões chegou ao rei e diz: ó rei, o rei vive. Foi lançado um decreto pelo capítulo 3 que todos tinham que adorar perante a estátua de bronze, de ouro que o Senhor determinou. Mas existem alguns judeus que não prostou a sua estátua. O rei manda chamar. Mas o senhor não pode esquecer comigo que no capítulo 2, Daniel revela o sonho do rei, intermédio de Deus. O rei dá autoridade para Daniel. Daniel faz parte da província. Daniel está no meio dos anciões. Daniel está ali. Mas você tem que ser diferente, ainda que você recebe algo
de você comandar. Você não pode se misturar. Deus está falando com alguém aqui. Cuidado, que às vezes alguém pode te dar uma autoridade, porque Deus fez você fazer algo, e depois lá na frente essa mesma autoridade quer colocar você em aperto. Essa mesma autoridade quer pegar você e colocar para você servir outros deuses. Mantenha a sua postura. Mantenha a sua postura e a sua compostura. Deus está falando com alguém aqui. Talvez você está vendo eu falando com esse microfone aqui. Isso aqui é para mostrar para você que a sua unção não está no microfone, mas ela está no poder do céu. Ela está no poder de Deus. É um protesto, junto com a meditação. Ah, mas quem é você? Sou o diácono Rafael, servo do Senhor, novo convertido, mas crendo que Deus é maior do que crendo que Deus é maior do que os Baal. Crendo que Deus é maior daquele que está no mundo. E a graça dele me alcançou. Mas voltando para o texto, o rei manda chamar aqueles homens que não prostou. E o rei lança-te novamente. Vai fazer uma nova chamada. Vamos conjecturar dessa forma, para você entender. E se vós não forçares, a Bíblia diz no capítulo 3 que seria tocado tamborins, harpas, salteiros, e todos tinham que se dobrar. E deu mais uma oportunidade para eles adorar a estátua. E assim foi tocar aquelas harpas e salteiros. Mas a Bíblia nos afirma no capítulo 3 que Daniel e os seus amigos não adoraram. Não prostraram diante da estátua do rei. Mas não esquece que no capítulo 2, Deus dá o sonho a Daniel. Revelado ao rei. Fazia parte já do conjuntura. Mas Daniel não se mistura com aqueles que se diz que está junto, mas não está. Deus está falando com alguém aqui. Cuidado com as suas amizades. Cuidado com o teu patrão. Cuidado com o teu colega da escola. Cuidado com o teu colega de trabalho. Você não conhece ele profundamente, quem conhece é Deus. E você não sabe o que está na cabeça dele. Então, não se misture. Porém, não estou falando para você ser mal educado, não conversar com a pessoa, não querer ele bem ou não orar por ele. Mas toma cuidado, que ele pode te influenciar. Deus está falando com alguém aqui, irmão. Deus não me trouxe aqui à toa. E Deus, com a sua bondade, dá sabedoria e dá posição para aqueles homens. E eles não se dobram à estátua. A Bíblia diz que o rei ficou furioso. A Bíblia diz no capítulo 3 que o rei ficou furioso. E aqueceram 7 vezes mais a fornalha. E pegaram os seus homens mais fortes. E ataram Daniel e seus amigos. E a Bíblia diz, com o decreto do rei, eles foi lançado na fornalha. A Bíblia diz que quando os homens chegam próximo, a fornalha estava tão quente que os homens que foi lançar morreu imediatamente. Mas também o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, a Bíblia diz que lançaram Daniel e seus amigos. E o rei se levanta e vê. Ué, não lancemos 3 pessoas na fornalha? Parece que eu estou vendo 4 e não tem ferimento algum. O rei chega mais próximo, segundo as narrativas bíblicas, e vê que o 4º homem tinha semelhança do Altíssimo. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus por isso! A semelhança do Altíssimo. Talvez você pode estar olhando para mim e estar pegando assim, ah, mas o passado dele é obscuro. Talvez você está olhando para o seu pastor, que está na tua igreja, o passado dele é obscuro. Talvez você está na tua casa, você é um convertido, a sua família, alguém da sua família fala que você no passado fez isso, no passado fez aquilo, mas aquele que fez a boa obra na minha, na tua vida, aquele que tem aparência, não só aparência, mas que me lavou com teu sangue, estava dentro da fornalha e guardou. A Bíblia diz que nem cheiro de queimado as suas vestes, os seus cabelos teve. Isso é poderoso, irmão. Isso é para chamar a minha e a sua atenção, que a sua unção não está no microfone. A tua unção está com Deus, na meditação da palavra, no chamado genuíno, e você entender que Deus te chamou para fazer uma boa obra. Meu Deus! E você não pode se misturar com as laranjas podres. Ainda que essa laranja podre lá na frente, no capítulo 2, ela te deu uma oportunidade porque Deus usou você para abençoar ela. Mas no meio do caminho ela pode querer te corromper. Meu Deus, Deus está falando com alguém aqui. E a Bíblia diz que o rei manda tirar os homens da fornalha. E no capítulo 4, 3 e 4 em diante, diz que o rei lança o outro decreto.
é um decreto poderoso que naquela província não existe outro Deus senão o rei de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Isso é poderoso. A Bíblia diz que o rei deu a Daniel autoridade para comandar aquela província. E que abaixo do rei, abaixo de Deus e do rei, não teria outro Deus senão o rei de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Meus senhores, minhas senhoras, jovem, o senhor que está me ouvindo aqui, o senhor não caiu aqui de paraquedas. Deus está falando contigo. Creia somente nesse poder de Deus. Creia somente. Muitos dormem. Muitos estão bebendo, curtindo. Mas o Senhor está em movimento. Você às vezes só fica sensível quando acontece uma macatráfico, igual em Minas Gerais. É algo natural. Mas ainda assim, talvez por quê? Porque aqueles orgulhosos, eu não estou falando de fazendeiro, mas aqueles fazendeiros orgulhosos, aqueles patrão orgulhosos, que você trabalha na casa dele, parece que você é lixo, que não dá uma terra para a pessoa fazer uma casa num terreno plano. E aí meus irmãos de Minas Gerais, às vezes é obrigado a construir com muito suor, em áreas de risco. Então Deus está falando com os governantes aqui, cuidado, Jesus está de olho em vocês. Jesus está de olho em vocês, autoridade do Brasil, que não faz pelo bem do seu povo. Meu Deus está falando com alguém aqui, irmão. E Nabucodonosor deu autoridade. Ele reconheceu que o Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abednego é poderoso. E ele teve que provar do poder de Deus. Mas aqui Deus chama a tua atenção. Você tem que se posicionar. Você vai ser pressionado. Você vai ser massacrado. Você vai ser caluniado. Mas não abandona o teu Deus, rapaz. Você tem que se conhecer. Tem que ter um encontro com ele para poder ter essa autoridade. Mas no capítulo 4, nós já vamos finalizar. Deus está falando com alguém aqui. No capítulo 4, no capítulo de número 4, Deus faz algo maravilhoso. Por isso que você não pode... A Bíblia diz que a palavra do Senhor renova cada dia, nós também temos que renovar. No capítulo 5, já é outro. O rei aqui, no capítulo 5, o rei Belzazar fez uma grande festa para 1000 dos seus senhores. Bebeu vinho perante os 1000. Beltesar, enquanto experimentava os vinhos, ordenou que trouxesse os vasos de ouro, de prata, do seu pai, Nabucodonosor, lá atrás, no capítulo de número 4. E ele fez uma festa. E ordenou que trazesse os vasos que Nabucodonosor pegou no templo da casa do Senhor. Zombaria, achando que ia tudo bem. Mas a Bíblia diz, no versos 2 em diante, no versos 3, então eles trouxeram os vasos de ouro e foram retirados do templo da casa do Senhor Deus. Estava em Jerusalém o rei e seus príncipes, e suas esposas, e as suas concubinas, fazendo orgias. Beberam neles. E eles beberam vinho, louvaram os seus deuses, Deus de prata, Deus de bronze, que não é o Deus de Israel. E Deus de ferro. Deus está falando com alguém. Os macumbeiros feiticeiros que cortam sangue em ferro. Toma cuidado, Jesus está de olho em você. Eu estou falando com a autoridade, irmão. Você não paga agora, mas paga depois. Toma cuidado. Então eles beberam. Versos 4, do capítulo 5. E eles beberam vinho, louvaram aos seus deuses de ferro, madeira e prata. E na mesma hora surgiu dentro deles uma mão de homem, escrevendo de fronte do castiçal sobre o cal da parede do palácio. Irmãos, o capítulo 5 em diante diz que a abominação que ele estava fazendo contra o sagrado da casa do Senhor, que estava na mão desse rei,
a eles profanar, a eles beber, fazer festa, orgias, e usar o sagrado do Senhor, a Bíblia diz que ele ficou quase que endemoniado. Começou a adoecer, sair coisas que inimagináveis. E Deus está falando comigo e com você. Toma cuidado no sagrado. O Senhor está levando o ministério de Cristo de todo jeito. Você aí que está profanando o sagrado. Você aí que quer fazer mal àquele servo da igreja. Você que quer fazer mal ao seu vizinho que serve ao Senhor. Toma cuidado. Porque esses aqui profanaram o sagrado do Senhor. E o próprio Deus revelou para ele que no sagrado não se mexe. E no texto diz que eles ficaram estranhos. Unha cresceram. As coisas saíram fora do controle. E aí ele manda chamar os magos. Ele manda chamar os astrólogos para ver o que estava acontecendo. Mas o Senhor, ele dá e toma. Ele dá vida, tira a vida. Ele levanta reino e derruba reino. E os astrólogos, mais uma vez, não descobriu. Porque quem fez aquilo foi o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão. O Deus de Israel. Que dia 16 de março agora, vai fazer um ano que eu pisei naquela terra poderosa, terra boa. E para completar, agora está em guerra. Agora, 6 horas atrás, né? Está levantando lá em Israel, juntamente com os Estados Unidos, a operação O Ungido do Leão contra os Ayatollahs, o Khamenei. E não se espante. O propósito ali, irmão, eu vou falar aqui, é pegar o Khamenei. Não tem o que fazer. Tem que tirar os opressores. Tem que tirar os opressores que oprimem o povo de Abraão, a descendência. O povo, querendo ou não, nós somos criaturas de Deus. E esses reinos, esses Nabucodonosor, vai ter que cair. E se for da vontade do Eterno, que isso seja plausível, para que o povo do Irã seja liberto. Irmão, essa é a mensagem. Jesus é poderoso e ele toma reino, dá reino, mas para aqueles que amam ele. E os opressores certamente cairão. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo para que Deus abençoe a nação brasileira, para que Deus também abençoe Israel e Estados Unidos nesta operação. Que entrou aqui no contexto que veio do céu. Eu nem estava lembrando, mas Deus trouxe. Querido Deus, eterno Pai, nós te damos graça por este devocional. Aqui eu estou, Senhor Jesus, nesse ambiente que o Senhor preparou. Aqui, quase no centro de Ribeirão Preto, uma praça. É chamada Praça dos Canhões. Para quem conhece Ribeirão sabe onde que é. Então aqui tem alguns traços das guerras antigas. Tem até um monumento ali de canhões que anteriormente, eu não sei certamente a história. Mas o Senhor nos trouxe aqui para ministrar essa mensagem. E eu creio que o Senhor fará grandes coisas. E Deus está mostrando para essa pessoa que a unção dele não está no microfone, mas está no poder de Deus, na meditação da palavra, dia e noite. E no temor do Senhor. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra poderosa. Que todos que estão vendo essa mensagem possam entender o propósito e que o Senhor possa falar no coração de cada um. Que eles reconheçam que nós temos um Deus poderoso. Ainda que no meio do caminho, o Senhor vai usar nós para abençoar. Mas às vezes aquele que nos abençoou vai querer nos derrubar e o Senhor possa revelar para ele mais uma vez que o nosso Deus não tem negócio. O nosso Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de fogo consumidor. E que aqueles que querem tirar do propósito, que querem fazer nós adorar a estátua, Senhor Deus, não deixa, meu Pai. Não deixa eu pecar contra o teu espírito e nessa pessoa que está vendo essa mensagem. Talvez ele está vindo pregando aqui, está falando assim, é uma zombaria. Ele está com brincadeira, é porque é novo convertido, está ansioso. Mas o Deus que chegou para mim 3 horas da manhã com o seu anjo, aonde eu estava perdido, aonde eu estava sem saber, não tinha mais o que fazer. E eu orei ao Senhor, Pai Nosso, e falei, Senhor, muda a minha história. A minha esposa, a minha serva, a sua serva, ela é fiel. O Senhor pulou do céu com o seu anjo e disse, o que for bom para o justo, eu uno, o que não for, eu separo. E na mesma hora eu olhei para o Pai Nosso e falei, Senhor, se eu não for bom para a sua serva, a minha esposa, Senhor, minha esposa, me tira dessa terra, ou me tira de mim esse pecado, me tira de mim esse negócio de servir ídolo, Senhor Jesus. Que eu entrei com 17 anos na casa de ídolo, lá em São Paulo, no primeiro dominguinho. E Deus me tirou de lá para fazer algo diferente. E o Senhor ministrou no meu coração, filho, o que for bom para o justo, eu uno, o que não for, eu separo. Nessa mesma unção, o Senhor Jesus, com seu anjo, veio e falou que o sangue dele tem poder sobre mim. E com essa autoridade que o céu me deu, eu aqui oro por essa pessoa que está vendo essa mensagem. Pai, se ele estiver na opressão familiar, espiritual, no hospital, Senhor Deus, visita cada casa, cada lá no Brasil ou fora do Brasil que chegar essa mensagem em nome de Jesus.
E até aqui o Senhor tem me sustentado. A caminhada é longa, meu Pai. Mas que o Senhor possa abençoar. Que nunca eu possa sair do teu caminho. Que eu possa ser com esse espírito de ousadia de Daniel. Que lá na frente, no capítulo 2, o Senhor revela o sonho. No capítulo 3, o rei levanta a estátua, pede para adorar. E eu continuo de pé. E eu continuo de pé. Deus está falando com alguém. E eu continuo de pé. E eu continuo de pé, adorando esse Deus poderoso. Glória ao Senhor Jesus. Meus irmãos, a pregação aqui, essa é uma pregação mesmo. Já está por 25 minutos. Deus quer falar conosco. Deus já falou conosco. Até aqui o Senhor falou conosco. Fica em nome de Jesus Cristo. Receba essa mensagem em nome do Pai, do Filho e do poder do Espírito Santo de Deus. Glória seja dada ao Senhor. É lindo, irmão, falar de Deus. Não dá vontade nem de parar, mas eu tenho que parar por aqui. Deus abençoe. Até aqui o Senhor falou. Que nós temos que respeitar. O Senhor vai dando a mensagem e respeito. Depois que acabou, é porque o Senhor já falou, aqui já chega. Eu já dei o que eu tinha que entregar para o meu povo. Em nome de Jesus.